Sebastião Parreira, o Agro tem voz, e hoje eu estou com o Lucas Rezende, dando continuidade no podcast, falando de energia solar, sustentabilidade. Muito obrigado, Lucas, por aceitar esse convite, e vamos falar de sustentabilidade e energia solar. Sebastião, eu que agradeço mais uma vez o convite, já estou me sentindo em casa já. Eu só espero, eu tenho um podcast famoso que eu sigo aí, que lá tem um negócio que é assim, ó, quando você vai a terceira vez, aí diz que chega uns boletos pra pagar. Eu queria saber se tem esse negócio aqui também, porque se for, eu acho que eu já vou... Lucas, eu vou falar a verdade pra você, o boleto não vai chegar não, mas a picanha você vai ter que assar. Não, essa daí é com prazer. Brincadeira, doutor Sebastião, fico muito satisfeito, foi uma experiência muito bacana a gente conversar, levar esse assunto tão importante aí pro agro. Eu já falei e repito, esse projeto é muito interessante, levar informação de qualidade pro agronegócio. E levar informação de qualidade e dinheiro pro bolso do produtor rural através da energia solar. Exatamente. Hoje, quando você fala em agronegócio, a gente tem que pensar em lucro, né, em rentabilidade, porque ninguém trabalha de graça hoje. E a energia solar ela vem para viabilizar cada vez mais, melhorar a lucratividade do agronegócio. Ninguém vive de luz, né? Exatamente. Tem que agir, tem que movimentar, tem que fazer ação, tem que colocar a cara. Eu tava até brincando com o Yuri. Se você não movimentar, não vai aparecer nada. Então a gente tem que movimentar, e o agronegócio também tem que movimentar, procurar os meios adequados para você diminuir custos e fazer investimento a médio e longo prazo. Exato. Esquecer um pouco do imediatismo, porque tem muitos produtores rurais que ficam pensando no amanhã, Lucas. E aí ele fica no amanhã, não consegue crescer, não consegue multiplicar o que ele poderia multiplicar para sua família, para fazer uma sucessão. E a energia solar não é só você diminuir a conta de energia, é o investimento a médio e longo prazo. Você estava falando aí de uma porcentagem de juros que você pode estar captando para sua fazenda, em vez de estar pagando para a concessionária, né? Exatamente. Hoje, se você leva em consideração a rentabilidade, né, de muitos investimentos que tem por aí em bancos, quando você instala aí a sua usina de energia solar na sua propriedade rural, a depender do consumo que você tem uma rentabilidade de 2,5% sobre o valor investido. Então, assim, eu desafio aí quem está escutando a encontrar investimentos que tenham esse retorno. Então, assim, onde tem consumo de energia, você tem uma oportunidade de gerar sua própria energia, economizar e ainda colocar dinheiro no bolso. Fazer uma conta rasa, 2,5%. Vou fazer 2 a 12 meses, 24%. Exatamente. Me explica que negócio que dá 24%. Exatamente. Nós fizemos um levantamento em relação ao gado, sobre a recria, ou então finalizar ele no confinamento. Hoje, um produtor rural finalizando está conseguindo de 7% a 10%. Então, de 7% a 10%, num boi que ele pagou caro, teve investimento, risco. E quanto tempo que chegou para finalizar? Foi 3 meses, um pouco antes para comprar. Então, a energia solar dando 2% ao mês de rentabilidade para o produtor rural é algo fantástico, que eu não sei se a soja dava, tem que ainda fazer. Exatamente, então assim, conta. Lembrando que a gente está falando onde tenha consumo, então assim, hoje a gente pega aviários, né, que tem um consumo alto de energia devido a toda a estrutura elétrica que tem ali, os pivôs, plantações. Então nós temos vários clientes aí que já possuem a tecnologia, vários clientes em negociação de pivô, porque eles têm um consumo sazonal, porém nos meses de seca mesmo, quando aciona o pivô, são consumos elevadíssimos, né? Nós chegamos em clientes hoje que pagam 30 mil na seca, 40 mil de energia por mês. Então, assim, é um consumo bem alto e que através da energia solar a gente consegue reduzir isso muito, né? Através do investimento e tendo esse retorno. 40 mil... Se ele paga 40 mil, se ele paga 4 meses de energia, de 40 a 120 mil, você dividido por 12, exatamente. É pesado também, hein? É pesado. Muito pesado. E aí ele consegue reduzir essa energia para 200, 300 reais? 200, 300, vai depender. Cada caso hoje depende, a gente precisa fazer uma avaliação para ver quanto ele vai usar em uso simultâneo, que é o uso enquanto você está usando ali, enquanto está produzindo, e o que ele vai injetar na rede, né? Então isso aí depende de cada caso. Mas a economia ela vai a 90% ou mais, né, do que ele paga ali atualmente da energia. O governo federal está ajudando ou atrapalhando ou está quieto?
Doutor Sebastião, nesse momento, com essa mudança de governo, a gente vê algo mais que meio que parado em relação às energias renováveis, né? A gente entende que essa ala de governo que assumiu o país, eles têm um viés relacionado à sustentabilidade, então a gente tem boas perspectivas com relação a isso, né? Temos uma taxa de juros um pouco elevada, né? Isso acaba sendo um pouco diminuindo a atratividade do financiamento, mas aí que eu quero tocar num ponto interessante. E aí eu faço a pergunta para quem está nos assistindo. Se você pelo menos uma vez na vida financiou um carro, você não pode chegar aí para mim e falar que um juros está caro para financiar a energia solar. Por quê? Vamos pegar uma caminhonete aí no valor de 250 mil, um exemplo. Você vai financiar ela dependendo Pé de boi, né? Porque hoje caminhonete virou... né, 250 mil não tem, né? Então vamos jogar lá 350. Vamos falar de 350 que é a realidade, né? Então você pega uma caminhonete dessa hoje, dependendo do financiamento que você faz, da linha de crédito que você vai utilizar, você vai pagar ali, vamos supor, 450, 500 no final, né? Ou até mais, dependendo do financiamento. E na hora de vender, você vai vender ela por 250. Tô dando um exemplo aí de um tempo de uso, porque tem a depreciação. Ao contrário disso, a energia solar é um investimento, que na verdade vai colocar dinheiro no bolso. Então você vai pagar ali o investimento, vai ter um payback ali de 4, 5 anos, vai depender do tempo que você vai fazer o financiamento. Depois que você quitou, como é um sistema que tem vida útil de quase 25 anos, né? Você ainda vai usar por muito tempo isso. Então, eu acho que tem que ficar muito claro isso. Energia solar é investimento, não é despesa. Tem que ter essa diferença muito clara na cabeça. O que é investimento, que coloca dinheiro no meu bolso, o que só sai, que é despesa. Então a energia solar ela entra como investimento e eu acho que quando você enxerga dessa forma, não tem como. Se o cara fizer conta, ele coloca. O produtor rural ele tem que ter um caderninho. Muita gente fala para mim, você tem que falar mais que ele faça um software ou tenha um Excel. Eu sou mais simples, gente. Nós estamos caminhando. Então calma, nós estamos falando para o produtor rural já mudar bastante a sua cultura. E eu sempre falo, quando alguém não tem nada, é melhor um caderninho. Eu costumo dizer a frase assim, é melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Então seja no caderno, mas faça. Coloca lá despesa, investimento, isso. Qual que é a porcentagem, o que eu gastei com ração. Muitas vezes a gente vai conversar com o produtor rural e ele fala, cara, eu não sei quanto eu gastei de ração para engordar esse gado. E eu falo isso, né, querendo ser o superior, não. Eu aprendi a saber depois de um ano. Vai fazer um ano que eu faço as contas. Vai fazer um ano que eu ponho tudo no caderninho. Agora eu já consigo passar para o computador. Quem me ensinou foi minha esposa. Eu não sabia. Então o cara perguntava, cara, você sabe do gado, você sabe da ração, mas você não sabe o quanto você gasta para engordar o gado? E aí eu falava, não, mas deu lucro. Mas deu lucro como? Como que se deu lucro? Não, deu lucro porque eu consegui vender o gado e aí eu comprei tal coisa. Não, mas peraí, tá errado isso. E uma vez meu pai fez uma conta de um gado, eu tava falando pro Yuri, que não pagava o dia de peão do meu pai, de ir lá levar a comida no coxo no domingo e no sábado. E aí eu falei, pai do céu, ele falou, pois é. O importante de você fazer anotação na sua folha, no seu caderno, quem tem uma tecnologia mais avançada, no seu software, no seu celular, não importa. Mas, igual você falou, o feito é melhor do que o perfeito. E isso é uma realidade, viu, doutor Sebastião? Como eu estudei zootecnia, a gente falava muito sobre isso. Hoje o produtor rural, em muitos casos você chega, ele não sabe quanto custou o litro do leite dele para produzir, ele não sabe quanto custou o frango dele lá na hora do abate, ele não sabe quanto custou a arroba do boi que ele produziu, e esses são dados muito importantes. E onde a energia solar entra nisso? Ela é um custo fixo, ela tem que ser considerada, a energia elétrica, né? Então quando você tem noção disso, não, eu gasto, no meu aviário eu gasto 13 mil de energia por mês. O que isso reflete lá no frango que eu vou vender? Se eu tirar esse custo, qual que é a melhoria que eu tenho na margem do meu frango? Então, tudo isso são contas que têm que serem feitas. E quando faz essa conta, o cara coloca energia solar. Porque não tem outra saída. A bacia, né? Você falou do leite. O produtor rural que mexe com leite, tá aí na bacia leiteira, né? Que fala. É bacia leiteira mesmo, né? Isso, bacia leiteira. E o ganho é tão pouco, né, Lucas? Exatamente. Que se ele consegue aí fazer um investimento na energia solar, ele consegue sobreviver, porque tem muitos que não estão dando conta de sobreviver nesse mundo
de produzir leite e vender leite tão barato. Exatamente. Margens apertadas, flutuação muito grande de insumos. Então, hoje você compra milho de um preço, amanhã ele está de outro. Então, tudo isso são coisas, muitas coisas fogem ao controle do produtor rural. Agora, decidir utilizar uma fonte de energia renovável, uma fonte de energia, depois que você quitou seu projeto de energia solar, grátis, porque é grátis, o sol está aí para você utilizar. É algo que você pode controlar. Então vamos agir aonde a gente pode controlar. E energia solar é um custo fixo que você pode tirar da sua conta. Você pode tirar do seu caderninho lá, porque você não vai mais pagar ela. Depois que você quitou o financiamento, você pagou. Você já pagou. Então você vai pagar a tarifa lá um valor mínimo, mas reduziu muito. Então você reflete diretamente no custo final do seu produto. Reflete diretamente e ajuda na conta, né? Exato. Fechar a conta Exato. do produtor rural. Nós estávamos falando do investimento, do retorno, e eu falei da bacia leiteira porque o produtor rural que mexe com leite, ele sofre muito. Aí eu lembrei que é importante que ele fique ligado, meus amigos aí da roça, fique ligado à energia solar. Talvez você pense, mas não precisa, eu só tiro 200, 300 litros, ou só tiro 100, mas tem um tanquinho, cara. Você tem um tanquinho, você está pagando R$800, R$1.000 Sim. de energia. Você precisa da energia solar. Exatamente. Qualquer redução de custo melhora a viabilidade do negócio e a rentabilidade. Não tem conversa. O bezerro não está dando lucro. Antigamente o povo do leite falava assim, o leite não deu, mas deu bezerro. Então, tem que melhorar aí a sua produção, analisar o que é bom, o que é ruim e colocar o que vai te dar lucro, o que vai te render. Então, eu falo que tem que ficar atento, ligado e investir no que é correto. Porque não adianta também, Lucas, eu conversando com você falando de sustentabilidade, falar para o cara investir numa tecnologia que não tem nada a ver com a fazenda dele. Uhum. Energia solar é algo que está aí e nós temos que aproveitar que o nosso país é um país tropical, né, Lucas? Conta para nós isso. Doutor Sebastião, outro ponto muito interessante. Nós estamos no lugar do planeta, num dos melhores lugares para se gerar energia solar. E Goiás, no centro-oeste, é ainda mais favorável ainda. Então, assim, tá aí para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso e cada vez mais inserir isso no dia a dia do produtor rural. Eu acho que assim, por mais que esteja popularizado, falta mesmo mais incentivo, mais informação. Vamos levar isso aqui, vamos num congresso falar de energia solar, vamos num encontro de produtor falar de energia solar. Inclusive, eu tô organizando para a gente fazer uma reunião numa cidade aqui de Goiás, que eu tenho alguns clientes lá, e eu já conversei com o presidente do sindicato, né? Ele topou da gente fazer. E aí a gente vai fazer um dia lá, falar sobre energia solar, conversar com os produtores, e eu acho que isso é muito importante e tem que fazer cada vez mais. Tem que levar informação. Tem que levar. Tem que levar informação pro produtor ficar sabendo que não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Aí outro ponto interessante, muita gente quando fala de energia solar, aí vem algumas coisas rapidamente na cabeça. É caro, é difícil, dá problema, então são coisas que a gente precisa desmistificar. Vamos falar do primeiro, valor. Já foi caro. Hoje, dentro da viabilidade, do estudo de viabilidade, é viável em praticamente todas as situações. Obviamente, a gente vai estudar caso a caso, mas principalmente para o produtor rural, não tem como inviabilizar isso. Respondendo a pergunta sua, já é caro. Exatamente. Lá em casa, eu fazendo R$300 mil, eu pago mais de 10 mil energia por mês. Vou gastar 300 mil. Preço de uma Hilux Flex. Exato. Nem diesel não é. Exato. É caro ou barato? Você responde aí, gente. Aí que tá. Aí você vai ter uma Hilux, 3 anos você vendeu ela, você só gastou. Exato. Você pôs energia solar, daqui 3 anos você compra uma Dodge Ram. Exatamente. Então é isso que a gente precisa levar essa informação pro produtor e fazer ele pensar, né? Então acho que isso aí é muito importante. Um outro assunto interessante, doutor Sebastião, assim, ó. Hoje tem diversos produtores rurais que além da propriedade rural tem um comércio, tem um supermercado, tem uma distribuidora de bebidas, às vezes é um médico, tem uma clínica. O que é importante a gente falar isso? Se você tem uma propriedade rural
e você quer colocar energia solar lá e mandar energia para outros imóveis que você tenha, desde que esteja na mesma concessionária de energia, vamos supor, aqui a antiga Enel agora é Equatorial, se todos estiverem sob Equatorial, você consegue enviar crédito. Então você faz uma usina só na sua fazenda para atender, nós temos vários clientes que fazem isso, atender mais de uma fazenda, mandar aí para um comércio, para um supermercado, para uma clínica. Então isso é uma outra coisa possível. Na fazenda lá, eu pego lá, se eu posso pôr aqui em Goiânia, eu posso pôr na casa de Itaberaí. Exatamente. Todas as unidades consumidoras que estiverem no seu nome e dentro da mesma concessionária de energia, você pode distribuir créditos, né? No meu CPF ou então no CNPJ. Exatamente. Isso é um outro ponto importante. Porque as pessoas pensam que fazenda não tem CNPJ. Nós temos grandes fazendas que são fazendas empresas, né, Sim. Lucas? Outro ponto importante, eu lembrei de um assunto que a gente conversava muito na universidade. O produtor rural ele precisa começar a ver a propriedade não como uma fazenda, assim, num termo, para ficar claro, como uma empresa rural. Porque a partir do momento que você começa a ver o seu negócio rural como uma empresa, aí é onde você começa a gerir melhor, é onde você começa a anotar no caderninho, dali a pouco você começa uma planilha, você começa a ter uma gestão mais adequada da propriedade rural, né? Isso é muito importante. Muito importante, você começa a fazer, né, a verdadeira sucessão. Exato. Quando você trata algo como uma empresa, você vai pensar: quem vai vir administrar essa empresa depois? Exatamente. Depois que eu partir, alguém tem que administrar essa empresa. Alguém tem que fazer essa roda girar. Uhum. E tem muitos produtores rurais que esqueceram de falar, de conversar com seus filhos, analisar a sucessão. Então é muito importante o produtor rural ficar atento aí à sucessão. Passar de pai para filho, passar o bastão, porque os produtores rurais, os mais antigos, eu falo do meu pai, tem uma dificuldade de partilhar o bastão. Aham. Então, não é culpa deles, é o jeito que eles foram criados. Né? Eles querem cuidar da gente até... eu acho que... Falei pro meu pai, você com 100 anos, você quer achar que vai passar a mão na minha cabeça e vai... Não é, ele quer cuidar, é cultura. Isso. Então a sucessão é necessária. É muito importante. E hoje já é difícil. E hoje é difícil você conseguir um filho que quer fazer a sucessão, né? Hoje tem muita gente querendo sair da fazenda, não quer saber mais. Isso é um desafio muito grande. Um desafio muito grande, mas aí no momento que você pega a sua fazenda e começa a trabalhar com o seu filho e levando tecnologia, sustentabilidade, energia solar, trazendo o seu filho para o seu mundo, ele vai querer. Exatamente. Lucas. Porque o que acontece? Muita gente faz a ligação com a fazenda como aquele trem antigo, aquele trabalho sofrido. Isso. Aquilo acabou. Então o cara chega lá na fazenda, o filho do fazendeiro, fala: cara, meu pai pôs uma energia solar, ele está economizando dinheiro, ele está sustentável. Eu estava na Europa e com dinheiro que meu pai economizou com a energia solar, o filho começa a ter interesse. Exatamente. Porque uma porcentagem de 2,5%. Uhum. A própria utilização da tecnologia leva o jovem de hoje em dia a querer atuar, né, no agro, né? Querer trabalhar no agro. Mas voltando a falar, financiamento, banco, crédito, qual a linha de crédito é melhor, qual banco está mais fácil de conseguir dinheiro. O governo deu uma travada no dinheiro, mas como você falou, esse é um governo que fala que vai olhar para o meio ambiente. Eu creio que vai trabalhar com sustentabilidade, porque a Marina só fala em sustentabilidade. Então, nós esperamos que ela coloque dinheiro para que os bancos possam emprestar para os produtores, não só para os produtores rurais, para toda a classe. Uma lojinha põe energia solar, uma distribuidora, um shopping, é muito bom para o Brasil. Exatamente. Doutor Sebastião, hoje falando de financiamento, existem nas prateleiras dos bancos várias linhas de financiamento que podem ser utilizadas para energia solar. E aí dentro disso a gente tem os bancos públicos, os bancos privados e as cooperativas, né? Hoje dentro dos bancos públicos, o Banco do Brasil atua muito forte, né? Ele tem lá algumas linhas de investimento direcionadas para o agronegócio, como o Investe Agro, por exemplo, é uma dessas linhas. Aí você tem o FCO,
que é uma linha que depende de uma liberação de verba por parte do governo. Essa está com um tempo um pouco moroso demais para liberar, às vezes demora 8, 9, 10 meses para liberar, vai depender da disponibilidade desse dinheiro no banco, né? Eu acho que isso precisa melhorar, até um ponto de melhoria que tem que ser melhorado, mas existem diversas outras. O que está atuando muito forte no financiamento de energia solar são as cooperativas, Sicoob, Sicredi, com taxas bem atrativas, competitivas, né? Com financiamento até mais descomplicado do que, por exemplo, um FCO da vida, que precisa toda uma documentação, é muito mais burocrático, né? E você tem aí taxas muito boas para financiar também. E aí tem alguns financiamentos com garantia, onde você coloca lá um bem como garantia, um imóvel, algo nesse sentido. Então, assim, as possibilidades são muitas. Então, assim, tem o interesse de saber mais, de fazer energia solar, de entender, colocar um projeto desse na sua residência, no seu comércio, na sua fazenda, vem até nós, que aí nós vamos assessorar todo esse processo. Então, às vezes o cliente é um cliente que tem relacionamento já num banco, mas ele passa ali o contato do gerente e nós vamos fazer esse intermédio para que ele não tenha o mínimo de esforço possível e a gente consiga intermediar isso direto com o banco. Você já conversa com o gerente do banco, com o gerente da conta, né? Que isso, gerente da conta. Inclusive hoje, por exemplo, Banco do Brasil, nós temos, o nosso CNPJ está cadastrado na esteira do Banco do Brasil. Então, eu fechei negócio com uma cliente, por exemplo, uma juíza de uma cidade aqui de Goiás, que ela fez tudo pelo aplicativo. Ela foi no aplicativo, selecionou crédito renovável, energia solar, colocou o nosso CNPJ e ela fez o financiamento. O dinheiro caiu na nossa conta, o projeto já está lá funcionando. Sensacional. Então, é isso que a gente precisa, doutor Sebastião, entendeu? Sensacional. Então, a gente precisa dessa facilidade. E ainda ficou com uma taxa boa, conseguiu com uma taxa muito boa. Tudo pelo aplicativo, ela não foi nem no banco. Fez pelo aplicativo. Lembrando também que a taxa depende muito do cliente. Sim. Eu falo que o cliente tem que ter relacionamento com Sim. o banco. O cara fala, eu nunca mexi com banco, você não vai conseguir crédito. Sim. Você tem que ter relacionamento, você tem que ter um cartão, você tem que ter uma conta no banco, você tem que movimentar aquilo, você tem que ter um boletim. Exato. Porque muita gente pensa, não, eu não tenho nenhum boleto. Não, mas aí você não tem relacionamento com o banco também. Como é que o banco vai saber se você é bom pagador? Exatamente. Não tem jeito, né, Lucas? Hoje existe uma pontuação chamada Score, acho que muita gente conhece, né? Feita através do Serasa, que ele pontua os clientes de acordo com o histórico dele diante das instituições bancárias. E aí eu até falo muito, eu já atendi cliente que fala, Lucas, mas eu pago tudo à vista, como é que não aprovou? Mas não é, porque ele, justamente por ele pagar tudo à vista, ele não tem histórico de financiador. Não tem histórico. Então isso aí atrapalha. Então é até uma dica para quem, assim, eu acho que isso é uma dica geral, começa a pagar algumas coisas, fazer um financiamento aqui, alguma coisa nesse sentido, porque quando você precisar de um crédito, você vai ter isso disponível mais fácil. Você falando do financiamento, todo mundo compra um carro, faz financiamento, pelo menos a maioria das pessoas. Sim, muita então gente. eu compro o carro só se tiver um financiamento bom, porque a vida é assim, você vai pagando e vai comprando e vai trocando. E aí você falou da porcentagem que o energia solar ela pode dar de 2 a 2,5% de rentabilidade positiva. Isso. E você paga, tem pessoas que pagam até 2%, tirando negatividade. Tirando, né, do carro, né, para pagar os juros, né? Aí eu fiquei pensando, cara, mas eu tô perdendo tempo mesmo, hein? Ainda bem que você tá fazendo o projeto, né, Lucas? É isso aí, vamos colocar esse negócio para funcionar, né? Vamos fazer um podcast lá, mostrando as placas, mostrando o inversor quando estiver pronto, durante a montagem, porque a gente pode esclarecer muitas dúvidas do pessoal. E o que é bom é que as pessoas têm essa dúvida prática. Eu também tenho essa dúvida prática, você mandou vídeos para mim, Sim. Como que fez, os lugares. E tem uma dúvida que todo mundo tem. E você aí vai ter também. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Entre no Agro Tem Voz, coloque a sua dúvida, sua crítica e sua sugestão. Mas uma coisa, teto ou chão? Onde eu vou colocar minha placa solar, Lucas? Então vamos lá, doutor Sebastião. Isso aí vai depender da disponibilidade. Por que eu falo disponibilidade? Se você tem uma propriedade rural, a usina de solo ela tem algumas vantagens. Uma delas é uma manutenção mais fácil, porque para você lavar as placas, você vai precisar só de uma mangueira com água, uma vassoura de cerdas macias e você vai fazer ali a manutenção de limpeza, né? Quando você fala em telhado, aí você tem a questão da altura, você tem que subir numa escada, né? Já é um processo um pouco mais difícil. Só que aí você, no caso do telhado, qual que é a vantagem? Você vai ocupar menos espaço. O telhado já está ali, disponível, você não está utilizando ele, você vai colocar as placas lá. Então, cada caso, de cada cliente, a gente vai avaliar qual que é a melhor forma. E nós temos diversos clientes que colocam no telhado e, ao mesmo tempo, os clientes que colocam no solo. Porque na granja, a maioria das pessoas
que eu conheço estão falando em colocar energia solar. Eu tenho um aviário, sou integrado da Superfran, São Salvador Alimentos, em Itaberaí, Goiás. Tenho um orgulho sempre de falar da São Salvador Alimentos, porque faz um trabalho muito bonito e produz o melhor frango do mundo. E quando eu falo da São Salvador Alimentos, eu falo dos meus companheiros que trabalham nessa lida, que tem galpão. E eles têm aquele telhado. Compensa colocar naquele telhado ou depende também se o telhado está virado para o sol? Tem tudo isso, né, Lucas? Tem isso também. Aí, essa é uma segunda avaliação. Tem telhado? Tem espaço? Tem. Agora vamos ver qual que é o direcionamento desse telhado. A melhor posição dos módulos é que eles estejam direcionados para o norte. Então é ali que vai ter a melhor incidência de luz. Peraí, fala para nós como é que é norte-sul. Então, norte, sul, leste, oeste. Então o sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, placas viradas para o norte vai ter insolação durante o dia todo. Isso serve também se eu comprar uma energia solarzinha lá, aquelas que tem uma lâmpadazinha que já vem com a placazinha. Tem hoje, né, lá na fazenda, meu pai gosta demais daqueles refletores, né? Sim, sim. E aí meu pai gosta de colocar na represa para ficar iluminando a represa. Aí ele tem que colocar pro rumo do norte. Se ele puder fazer isso, ele vai ter uma melhor captação de energia. E eu acredito que muita gente que compra esse tipo de equipamento, que coloca sozinho, não sabe disso. Não sabe, não. Porque o manual deve vir tudo chinês lá, inglês. Só em chinês. Então, assim, é uma dica boa. Então, para quem aí de repente for instalar algum pequeno artefato aí que seja movido a energia solar, procura direcionar para o norte. E se você não sabe para onde está o norte, tem um aplicativo no celular, que inclusive eu vou passar o nome dele depois, você consegue ver certinho o trajeto do sol, do nascer ao pôr do sol. E a gente utiliza ele para fazer o projeto. Que bom. Porque, né, meu pai já colocou lá uns refletores na represa. Eu falo para ele, pai, você quer ver o peixe à noite? Porque ele vira a luz para a represa. Você vai entender, né? Aí ele coloca lá na represa. Aí ele vai lá de noite para ver se está funcionando. Aí tem dia que ele fala, cara, não estava iluminando como tem que ser. Aí um dia você me falou que tinha o lado certo. Eu falei, pai, tem um lado certo esse trem ficar. O Lucas vai responder pra gente. Então você respondendo a meu pai e a todos, né, Lucas? É isso aí. Porque aquele tipo de sistema, ele tem uma bateria, uma pequena bateria que vai armazenar durante o dia para ligar à noite, né? Então, para ela armazenar o máximo possível, se tiver direcionado pro norte, vai ser melhor. Caro, né? Aqueles negocinhos, dependendo do tamanho, da potência do refletor, ele não é barato, não. Não, porque teve refletor lá... Mínimo, meu pai tava pagando 350, comprou um R$350. Então, assim, e veio estragado, Lucas. Então, aí se você... Pra quem vai reclamar? Não tem jeito. Se você tem a possibilidade de instalar um sistema de energia solar, você não vai precisar disso. Coloca lá um refletor de LED convencional lá que tem um consumo baixo e vamos alimentar isso com a sua usina de energia solar. Porque como que vai reclamar pro chinês? Não tem jeito. Não tem jeito, ele fica bravo. Exatamente. E o Yuri que gosta do chinês. Doutor Sebastião, eu lembrei de um outro ponto interessante quando a gente falou aí de garantia, entre aspas. Acho que é bom falar sobre isso. Hoje a nossa empresa, ela tem um processo muito interessante de pós-venda, né, de helpdesk, que é de dar esse suporte para o cliente. Os equipamentos de energia solar hoje, eles têm 10 anos de garantia, né? Tanto o inversor quanto os módulos, que são as placas. E assim, quando você precisa acionar essa garantia, a CIA, a empresa que eu trabalho, que eu represento, ela ajuda o cliente, né? Ela intermedia essa comunicação com o fornecedor. Então, acho que isso é um outro ponto muito importante. Esse pós-venda é essencial, Lucas. É essencial. Eu queria até perguntar isso para você desse pós-venda. Você já viu alguma placa há mais de 10 anos? Como que fica? Sim, hoje, assim, no Brasil, nós não temos sistemas, por exemplo, de 20, 25 anos, mas lá fora a gente já tem sistemas funcionando até mais de 25 anos. Então a gente sabe que a vida útil desse produto é mais que isso. E a própria fabricante dos módulos, das placas, ela dá 25 anos de garantia de performance. O que é garantia de performance? Que ela tem que ter uma produção linear, com a queda muito pequena, né? Vai variar de fabricante para fabricante, durante os 25 anos. A fábrica garante 25 anos? Garante 25 anos não de vida útil, mas de produção linear, né? A garantia de fabricação, essa garantia que você tem do seu celular, da televisão, dos módulos e do inversor são de 10 anos. Agora, dos módulos, placas, eu gosto de falar os dois nomes, porque às vezes as pessoas não conhecem por módulos, são placas. Ela tem 25 anos de garantia de performance. A placa
é chamada de módulo também. Isso, exatamente. O nome técnico é módulo fotovoltaico, né? Mas o pessoal por aí chama de placa, então a gente utiliza o termo mais comum para as pessoas entenderem, né? E a gente vai mostrar isso depois, uma placa, mostrar o que é uma placa, mostrar as células, mostrar o que é um inversor. Acho que no momento a gente vai falar sobre isso. Porque é importante você trazer isso pra gente, Lucas, porque o cara pensa assim, eu vou colocar quantas placas? E aí eu não lembro como ficou lá em casa, quantas placas foram, mas na hora que eu falei pro meu pai, é um punhado de placa, ele falou assim, ué, mas tá louco aí, você vai pegar energia do mundo inteiro? Eu falei, não, pai, vai só pra você pro galpão e pra fazenda mesmo. Uhum. Hoje, ó, se a gente pegar aqui uma placa de 550 watts, que é a mais comum que a gente trabalha hoje, cada placa produz 71 kWh, 71,5. mais precisamente, em média. Então, cada placa 71. Então, se a gente pegar aqui, o seu projeto lá vai ser 134 módulos, que vai produzir um total de 9.580 kW. Então, 134 módulos produz 9.580 kW. Então, dá para ter esse número na cabeça. Vai depender, porque assim, ó, já existiu placas de 300 e pouco, 200 e pouco, 400, foram evoluindo, né? Hoje nós já estamos trabalhando com de 550, já tem 560, algumas de 600. Então, é a potência da placa. E aí a gente tem um cálculo para fazer para chegar em quanto ela produz. Aí você faz uma conta matemática para... Isso. A continha é fácil. Hoje você pega a placa de 550 e multiplica por 0,13. E aí você tem quanto quilowatt-hora ela gera? 71,5. E quanto quilowatt a gente paga hoje? Melhor. Vou fazer uma pergunta bem exata para você. Quanto que eu pago de quilowatt na roça? Então, a gente tem que pegar... Porque, assim, quilowatt hoje, que fala mesmo? É quilowatt-hora. É. Quanto que eu pago de quilowatt-hora para Equatorial hoje? Isso, aí vai depender, porque assim, ó, cada conta de energia tem uma particularidade. Então, hoje eu pego contas que estão pagando 65 centavos, algumas estão pagando 80, aqui dentro da cidade a gente acha até de 92 centavos, então varia. Eu gosto de fazer uma conta de 85 centavos. Então, se a gente está pegando lá 134 módulos, por exemplo, lá do seu projeto nós vamos fazer, vamos pegar 10.000 kW, se a gente pegar 10.000 kW vezes 85 centavos, nós estamos gerando R$8.500 em energia por mês. Então você já pensou, se R$8.500 vezes 12, nós estamos gerando R$100 mil de energia por ano. Nós vamos ter que aumentar esse trem, Lucas. Vamos. Todo jeito nós temos que rever esse projeto. Sabe por quê? Porque não tá vindo menos dinheiro. Tá aumentando. Depois que entrou Equatorial... Parece não tá que vindo. piorou. Não, mas é porque nós estamos usando mais. Eu falo que o intervalo do frango, antigamente nós ficávamos até 20 dias sem colocar o frango e a conta vinha uma conta muito alta e a outra vinha pela metade. Hoje o intervalo tá apertado, tá com 10, 12 dias, já tô colocando frango de novo. É o vazio sanitário que chama, o vazio sanitário. Então, antigamente era 20 dias, tranquilo. Hoje tá indo no limite. Entendi. Tá indo no limite porque a empresa precisa produzir alimento. Lucas, aí você está falando aí para mim da conta de energia, desse aumento, e lá em casa aumentou, eu falei que o consumo está mais também, mas todo ano tem um aumento de energia. Eu vou ter que ter umas placas extras para o aumento, falar assim, Lucas, fez 100 placas, mas coloca 110 aí que vai ter um aumento. Aí. Como que eu faço isso? Doutor Sebastião, excelente pergunta. Essa é a dúvida de muitos clientes, a gente depara com essa pergunta. E antes de você responder, essa pergunta é de um seguidor especial, que é o Yuri. É esse aí mesmo. E essa pergunta, ela é muito interessante. Por quê? Vamos lá. Você vai produzir energia em quilowatt-hora e não em reais. Então, você está produzindo quilowatt. E esse é outro ponto muito interessante da gente falar do retorno do investimento. Por quê? Nós estamos fazendo conta aqui com o preço do quilowatt hoje. Mas o quilowatt daqui 5 anos, ele não vai estar custando mais 80 centavos. Ele vai estar 1,20, vamos supor, né? Porque vai ter um reajuste aí que a gente chama de inflação energética. Então, depois que você tem energia solar, quanto mais caro tiver o quilowatt-hora, quer dizer que você está ganhando mais dinheiro. Entendeu a relação? Entendi. Então, eu não produzo reais de energia, eu produzo quilowatts. Então, não importa se o quilowatt está custando 80 centavos, se ele está custando R$2. Eu vou estar produzindo quilowatt. Você não vai cair no reajuste. Não vai cair no reajuste. Então, um outro benefício da energia solar é você estar livre da inflação energética. Você consome e entrega quilowatts. Exatamente. Então, isso é sensacional. Eu gostei muito da pergunta, porque é uma pergunta muito frequente e muito importante. Lucas, olha aqui o Diegão. O Diegão é difícil. O Diegão manda cada pergunta. Ele tá falando aqui... Como ele não cair no golpe da placa, tem placa boa, placa ruim, fornecedor bom, fornecedor ruim.
como que o consumidor vai saber se a placa é boa, se a placa é ruim? Diegão, você é foda, hein? Vamos lá, obrigado, Diego, pela pergunta. Outra pergunta muito boa. De fato, existem muitas marcas. A CIA Soluções, que é a empresa que eu trabalho, ela dá prioridade para trabalhar com as marcas que a gente chama de marcas premium da primeira prateleira. O que é isso? São marcas consolidadas, marcas que já são de referência, são campeões de vendas no mundo. Então hoje, eu sempre, quando eu vou passar uma proposta, eu desafio o cliente. Eu falo, pega a marca do módulo que eu coloquei, da placa que eu coloquei no seu projeto e joga no Google. Quais as 5 melhores marcas de módulo? Eu te falo que ela vai estar lá. Então, assim, hoje o acesso à informação está muito fácil, então basta a pessoa ir atrás, né? E aí tem muitas empresas que utilizam o seguinte, ela coloca ali 10 marcas na proposta, e aí pode vir qualquer uma delas, mas entre as 10 tem alguma ali que tem uma qualidade um pouco inferior. Mas eu te garanto que o cliente que fizer com a CIA, que é a empresa que eu trabalho, vai ter a garantia de que os equipamentos utilizados serão equipamentos prêmios. Até porque, doutor Sebastião, por que eu vou colocar um equipamento de qualidade inferior, que vai me dar problema, que vai me dar retorno, que vai me dar mais acionamento de garantia? Então isso para nós não vale a pena, tá? Às vezes tem um cliente que chega com um orçamento de uma outra empresa com uma diferença muito grande de valor, a gente já identifica que é por conta do equipamento, então a gente instrui, né? Fala, olha, esse equipamento é inferior, nós trabalhamos com equipamento premium, então isso é uma boa pergunta e eu acho que é importante avaliar. O Valdinei tá mandando aqui, Valdinei Valer, dono do IPAC, dono do Infinity Saúde, meu amigo, que tá lá no Tocantins hoje, foi passar o final de semana lá com a família, olhar o gado. Ele perguntou, eu acho que você falou, qual a vida útil dos equipamentos? São equipamentos diferentes, né? Sim. Então, qual é a vida útil de cada equipamento? Na verdade, o sistema de energia solar hoje ele tem uma vida útil média de 25 anos. Né? Então, tudo vai depender das condições de manutenção. Então, vamos falar um pouquinho de manutenção rapidamente. Módulos, limpeza, né? A limpeza periódica, porque vai criando um limo ali, uma sujeira. Diariamente aí na cidade a gente se depara com placas que ela já você nem vê mais a cor dela, que elas geralmente são de cor azulada, né? Já tá ali tão suja e aquilo ali vai perdendo capacidade, potência. Então chega no momento que aquilo ali pode atingir a célula ali, danificar e você vai ter um equipamento que vai durar menos tempo. Então o importante é fazer as manutenções preventivas. E além da limpeza, né, tem outras manutenções que a CIA, por exemplo, faz, que é a nossa empresa, que é a aferição de tensão, corrente, vai avaliar ali se tá tudo certo, vai fazer a limpeza das aletas, ventilador do inversor que resfria ali o equipamento. Então eu acho que o ideal é cuidar, né? Fazer uma manutenção preventiva para que dure aí essa vida útil aí de mais de 20 anos. Mais de 20 anos, então é muito bom, né? É excelente, né? A gente falando aí de um payback, de um retorno de investimento em média de 4, 5 anos, se a gente falar, né, extrapolando para 5 anos, você vai ter mais 20 anos de dinheiro no bolso. E vocês colocam lá no Tocantins? Coloca também. Nós temos clientes, inclusive, em São Paulo, Tocantins, Pará, né? Nós temos vários projetos aí. Obviamente, depende da dimensão do projeto para viabilizar isso, né? Para a gente deslocar uma equipe para instalação. Mas a gente tem clientes espalhados pelo Brasil. Olha para você ver, pergunta do Lázaro. Ô, querido Lázaro. Lázaro trabalha comigo lá na granja, é meu braço direito, pessoa que eu admiro demais, meu colaborador. E é um cara sensacional. Ele falou, preciso de bateria para suprir minha granja no período da noite, pois não tem sol? Vamos lá, então lá. O sistema de energia solar funciona da seguinte forma. Durante o dia, enquanto tem luminosidade solar, você tem o uso simultâneo ali. Então você está produzindo e consumindo ao mesmo tempo. Só que a gente já dimensiona esse projeto para produzir mais do que o que você vai gastar durante o dia. O restante é injetado na rede da concessionária de energia e armazenado em créditos de energia. E aí você compensa durante a noite. Então durante a noite você utiliza a energia da concessionária, porém na sua conta de energia vai vir a compensação do que você tinha armazenado e do que você utilizou. Meu amigo Zé Carlos mandou aqui para mim. Tem o pivô e não uso ele em todos os meses do ano. Somente na seca. Vai sobrar energia? O que eu faço? Lembrando que meu amigo Zé Carlos é um amigo virtual, que ele é lá do norte. Zé Carlos, um abraço. O Agro tem voz. Eu conto com você aí para divulgar o nosso trabalho.
Como é que ele faz? Zé Carlos, primeiramente, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem interessante. Porque, assim, o pivô, né? Quem é do agro aí sabe que ele vai ser utilizado mais nas épocas de seca, né? Então, o que que acontece? Quando a gente vai dimensionar um projeto de energia solar para o pivô, eu vou pegar uma conta de energia e eu vou ver o consumo dele dos 12 meses. Então, os meses que ele teve irrigação, obviamente, serão bem mais caros, né? Então, a gente joga isso e divide por 12. Pego 12 meses e divido por 12. Então, nos meses que o consumo dele é menor, a gente vai estar produzindo mais do que ele consome. Só que aí a gente vai guardar. É uma poupança. Eu vou guardar um pouco de crédito de energia para usar nos meses em que ele gasta mais. Então o projeto ele é desenvolvido pela média do consumo anual e não pelo mês, né? E aí a concessionária usa essa energia e depois ela devolve. Exatamente. É por isso que eu falo que a energia solar ela faz um reforço da rede, né? Ela melhora a rede ali da área rural, de onde for. E a concessionária, quando ela usa essa energia, ela também, igual você falou, pega em quilowatts e paga em quilowatts, né? Exatamente. Você armazena em quilowatt. Porque eu escuto muitas pessoas falando, eu vou vender energia solar. O que é isso, Lucas? Vou vender energia solar. Então, hoje não existe essa possibilidade de você vender energia solar, por exemplo, para concessionária. Isso não existe. Você vai armazenar e você pode utilizar depois em outra unidade consumidora que esteja no mesmo CPF ou CNPJ. Alguns projetos existem hoje onde, de forma jurídica, de forma legal, é possível fazer um aluguel, uma locação de uma fração da usina. Então, hoje tem pessoas aí que têm usinas médias a grandes e que produzem energia e vai ali, faz um contrato com uma distribuidora de bebidas, com um supermercado, com alguém que de repente não quer instalar, mas quer usufruir de ter pelo menos um pouco de desconto. E aí vende com deságio, né? Se o quilowatt-hora que aquele supermercado paga é de 90, ele vai lá e vende por 75. Então ele pega e ganha aí nessa relação de troca aí, ele ganha um lucro, né, sobre essa venda. Na verdade, essa locação de parte da usina. Então tem essa possibilidade, porque o cara fala, eu vou colocar energia solar, eu vou vender energia solar. Então, amigo, a possibilidade é difícil, né, para uma empresa especializada, para alguém que tem esse trabalho especializado, mas não é para qualquer consumidor. Então, não tem jeito de eu vender energia solar. Não, mas na verdade, doutor Sebastião, por exemplo, tem clientes que às vezes dimensionou o projeto e superestimou o consumo. O que acontece? Ele está produzindo mais do que ele gasta. Sim. Então, ele está com uma sobra grande ali. Ele pode pegar, por exemplo, fazer um contrato com uma distribuidora de bebidas e passar esses créditos para uma empresa. É possível. Só que você tem que transferir aquela unidade consumidora para o seu nome. Sim, é possível, mas é um contrato entre ele e a distribuidora. Exato. A concessionária não tem nada a ver com isso. Então não tem ligação com a concessionária. Se levar um cano, se... Mas aí, eu até comentava com o Yuri antes da gravação, a gente estava conversando. O risco ele é pequeno porque como as duas unidades consumidoras estarão no seu nome, você vai colocar no contrato. Se ele vencer duas, ele vai ter o corte do benefício da energia solar. Então, venceu duas, você vai lá na concessionária, você mesmo tira o cadastro daquela unidade. Você faz o corte. Você faz o corte, entre aspas. Então, assim, existe também essa possibilidade. Lucas, eu tô vendo aqui que tem muitas perguntas. Maria Aparecida, não vai ter jeito lá do Pará. O Sérgio... lá do Araxá, não vai ter jeito de ler todas, mas eu vou pegar todas as perguntas e vou fazer os podcasts. E aí nós vamos avisando para vocês e vamos conversando e vocês vão colocando mais dúvidas nos comentários para a gente poder tirar com o Lucas. Falar de tudo. Nós também podemos falar também trabalhar também a sustentabilidade, né, Lucas? Porque o Brasil ele é um país mais sustentável do mundo, isso já é comprovado, muitas pessoas não querem acreditar, mas com a energia solar ele vai arrebentar. Exatamente. O ponto sustentabilidade, às vezes, ele é pouco citado, né? Quando a gente fala mais do lado econômico, mas é de suma importância. Nós falamos no outro podcast sobre a questão dos incentivos, que futuramente vai ser, não obrigatório, mas vai ser um diferencial ter energia solar para ter acesso a determinados créditos, por exemplo, para outras situações dentro da fazenda. Falar em crédito, para finalizar com a pergunta do meu amigo, meu compadre, Dr. Santiago Freire, o que ele pergunta aqui? Os créditos expiram? Ele é advogado, ele está querendo pegar um cliente, entrar com a ação. Se vence igual o crédito celular, olha o que ele pôs.
Tá fazendo uma terra jurídica aí, hein, doutor Santiago? Eita, rapaz, não coloca em fria não, hein? Brincadeira, é o seguinte, os créditos, eles expiram sim, tá? Mas ele tem uma validade de 5 anos e essa validade, ela é aferida escalonadamente. Por que eu quero deixar isso claro? De forma escalonada. Porque o que você produziu em excesso hoje, ele é armazenado e ele vale por 60 meses, 5 anos. O que você produziu amanhã, 60 meses. Então ele vai vencendo de acordo com a data que ele foi injetado na rede. Então cada crédito injetado, ele tem 60 meses para ele poder expirar. Se o cara não usar também em 5 anos, tem que expirar também. Aí perde mesmo. Não, energia não tem como, né? Lucas, agora a pergunta é minha. Se eu quiser montar uns galpões, fazer um pivô, eu posso já fazer o projeto e colocar em prática energia solar e acumular energia para daqui 3 anos eu poder usá-la? Pode sim, doutor Sebastião. Como a gente acabou de falar sobre a forma como expira os créditos, a fatura de energia de um cliente que tem energia solar, ela funciona como uma fatura de cartão de crédito, onde vai ter crédito e débito. Então você credita quando você injeta uma sobra na rede e quando você precisar você debita. Então é mais ou menos assim que funciona, é bem simples. Então a compensação dá para fazer sim. Você pode produzir hoje e consumir até 5 anos, né? Que dia que você volta, Lucas? Só me convidar, só chamar. Vamos fazer uma vez por mês? Tamo junto. De frente com o Gabi, eu vi no seu Instagram, de frente com o Gabi, de frente com o Sebastião Parreira. É isso. O que não pode faltar para o produtor rural, Lucas? Não pode faltar pro produtor rural. Caderninho com a conta lá para saber quanto que tá gastando, quanto que tá pagando, quanto que tá custando o custo da produção dele e dentro disso a energia solar para levar o benefício, economia, redução do custo fixo. Então, produtor rural, fique ligado, fique atento que nós vamos estar levando para você tudo sobre energia solar. E deixe seu recado aí, Lucas, pro pessoal. Pessoal, é isso aí. Continua acompanhando aí o Agro Tem Voz. Compartilha. Às vezes a informação pode ser importante para algum conhecido, algum amigo seu que ainda não segue a página do Agro Tem Voz. Compartilha com ele. Se você sabe que essa pessoa gasta mais de 300, mais de 500 reais de conta de energia, compartilha e essa pessoa vai poder usufruir dos benefícios da energia solar. Lucas, brigadão. Obrigado pelo convite juntos. mais uma vez. Tamo junto. Não é pinga não, porque o Leonardo só bebe pinga. O Leonardo bebe pinga com tomate, tira gosto. Ô, Leonardo, é pra você, hein? Um abraço. O Agro Tem Voz. O Agro Tem Voz.